Já que vocês estudaram, né? Vamos começar pelo grupo um, como é de praxe, né? Grupo um é a Neuzinha, a Ana Maria, a Bá, a Maria das Graças e a Silvia. Que bom que a Bá voltou. Bom, muito bom, né? A Bá está firme aí de novo. Amém, que bom. Bom, quem vai falar no grupo um? Bem, eu falei para a Ana ser a porta-voz, porque eu até falei, né? Mas ela vai falar melhor que eu. Sim, eu acho que você fala melhor do que eu. Estou passando a bola para você. Você deslanchou ali, pode ir nessa. O que que você qual que é? Começa pela um? O objetivo, né, é a gente fazer aquela diferenciação, né? Não é isso? Isso. É diferente, é objetivo geral? Não, Já não. pensou. O objetivo geral é para nós atingirmos depois que nós estudarmos tudo, né? É. Ah, tá, Isso O- é então para vamos ver. distinguir o período, não é? Geológico, hoje do estado primitivo. Tá. é, Eu vou hoje, começar hoje é compreender a importância da geologia, não é isso? isso, tá. É. E na Estado primitivo gênese do e as globo. E as condições do que condições. aconteceu no início. Então eu vou começar, mas a Ana me ajuda, por favor, tá, Ana? Porque a gente falou, mas assim, ela também sabe. Então, a gente sabe da importância da geologia, por quê? Porque ela estuda as camadas da Terra, né? E está ali que eles falam que as camadas são estratificações, depois ele muda para fósseis, não é? Então, está ali a nossa história dentro da geologia, dessa ciência, que é de observação. Então, está tudo nas camadas, a nossa vida ali, é o período de início da nossa Terra. Então, ela é importante, né? E aí, o que, que se verificou nesse período? Quer mais alguma coisa sobre isso? Então, o que, que a gente colocou? Que a geologia ela estuda a origem, a história, a estrutura, né, da Terra, ela estuda essas camadas, né, que até essa formação sucessiva e que mudaram toda a estrutura do aspecto do globo e divide suas histórias em períodos, em épocas, né? Principalmente os períodos lá que é o primitivo, entre eles, secundário, etc. Cada camada geológica, camada de rocha, leitos, níveis ou estratos que compreendem o conjunto de diferentes rochas com características. Então, tudo isso, a geologia, ela nos diz dentro disso, a da história, nas próprias rochas, tá bom? E aí fala assim sobre as condições da incandescência, né? Então, esse nosso planeta. Aí eu não sei se você quer que fala sobre essa formação da Terra no início, que das teorias lá da. Porque no objetivo geral tem. Mas eu vou colocar aqui que eu fiz. Também, se a Ana quiser completar, diz assim, ó, é que o planeta ele começou como uma massa incandescente, né? De matéria em fusão, que aos poucos foi resfriando na superfície, formando uma crosta sólida, enquanto mantinha o fogo central, ou seja, o interior da Terra, em uma forte inflamação, um forte combustível, né? Efundido, mantendo o calor no fundo do solo. Então, assim, a nossa Terra, ela foi realmente uma grande
bola, né, de fogo que aos poucos foi sendo resfriado, né, e formou-se essa crosta aí, né, a crosta terrestre, mas isso demorou milhões de anos, né? Todos os períodos até ter a vida, até ter a vida orgânica, então ser possível. Perfeito. A Ana vai completar ou vai falar alguma coisa? Não, a Silvia foi muito bem. É o que eu falei com a Silvia, que assim, o Kardec ele deixa aqui bem descrito para a gente que a geologia ele não tem mito, ele é porque a história conta, né? Essas camadas contam a história, tudo que tem aqui conta a história, então não existe mito. O que não pode ser resolvido não é falado, não é discutido, não tem mito, é o certo. Então ela conta a história. Uhum. Mais alguém quer falar? Silvio, quer que eu fale mais alguma coisa? Não. Então vamos para o grupo 2. Hoje está fácil, não está fácil? Muito Tá, fácil. tá, mais fácil, mais menos. É, vamos então para o grupo 2. Quem era mesmo o Ó, grupo 2? eu fiz um resuminho e depois qualquer coisa a Magda completa com mais alguma coisinha, tá bom? Tá bom. Eu fiz um resumo a respeito do esboço geológico da Terra e depois eu fiz um resuminho do estado primitivo do globo, baseando nas questões que a gente tinha lá, tá? Então, do Uhum. esboço geológico da Terra. A geologia é a ciência natural que estuda a Terra, sua origem, composição, estrutura e evolução ao longo do tempo. Essa é uma ciência de observação, ou seja, só trata do que vê. Essa transformação da Terra é analisada através do estudo científico dos terrenos e dos fósseis, que mostram que a história do planeta está escrita nas camadas que a formam. Essas camadas foram se sobrepondo, sendo que as mais antigas estão mais profundas. A última é a que se encontra na superfície e é a camada da terra vegetal. A maioria das camadas se formou de maneira horizontal. As montanhas surgiram depois que essas camadas endureceram, empurradas para cima por forças internas da natureza. Nas camadas encontramos os restos de plantas e animais, fósseis, de épocas antigas preservados nas pedras. Esses fósseis ajudam a provar as mudanças de clima e ambiente em cada época. Cada camada demonstra um período geológico. São seis os principais períodos: o primário, o de transição, o secundário, o terciário, o diluviano, o pós-diluviano ou atual. Então, essa é a parte geral do esboço geológico, tá? Com relação ao estudo primitivo do globo, coloquei assim: sabemos que os planetas se originaram pela condensação da matéria cósmica universal espalhada pelo espaço, sob a ação das leis da gravitação e das forças da natureza. Tudo demonstra que a Terra era mole ou líquida na sua origem, que todos os elementos que conhecemos estavam dissolvidos nesse líquido por força do calor. Todo esse calor vem de dentro da Terra. Quanto mais penetramos no interior da Terra, maior será a temperatura. No início, a Terra era uma massa incandescente. Ela era extremamente aquecida, a ponto de brilhar e emitir luz própria devido à sua alta temperatura. Aos poucos ela foi se resfriando e assim a sua superfície foi endurecendo, porém no interior continuou um fluido. Como a gente estava falando só da fase desse estado primitivo, aí eu parei nessa parte. Perfeito. Aí não sei se a Magda quer completar mais alguma coisinha. Tá sem som, Magda.
Pronto, agora está com som. Então, foi mais ou menos isso que eu fui vendo, né, em relação à formação da Terra. Uma massa incandescente, e aí eu coloquei, aí eu tive, vou falar novamente, eu tive uma dúvida muito grande em relação aos elementos. Porque tem uma parte que fala, né, que os elementos mais pesados foram indo mais para o centro, né, e os elementos mais leves ficaram mais na superfície, tanto que o granito foi o elemento que se solidificou primeiro. Aí eu fiquei pensando, falei assim, pô, então se vai tudo para o centro, ferro e o níquel, que são os elementos mais pesados, então como que a gente teria ferro? Né, se ele está lá no centro, em estado incandescente. Bom, aí, né, primeiro pensamento, bom, os vulcões, né, que jogam a matéria incandescente até agora ainda para a superfície, as erosões. Mas aí eu fui procurar mais alguma coisa e também teve choques de meteoros durante muito tempo, né, nos primeiros períodos, que também, que também fizeram que existisse nesses choques uma parte de ferro que ficou mais perto da superfície, e mesmo o ferro ficou misturado com outros elementos e também ficou mais próximo da superfície. Senão eu fiquei pensando, mas como que a gente teria ferro? Aí eu fui procurar e encontrei essa explicação. Mas assim, foi o que mais me chamou a atenção, foram essas camadas a Maísa também falou, né? Foram camadas que foram se solidificando de fora para dentro, e depois também houve o período diluviano, que foi varrendo, né, com as águas, e também foi misturando os elementos e trazendo camadas um pouco mais profundas para cima. E também essas explosões, né, vulcânicas, que trazem elementos mais internos para a superfície e vão formando com as erosões e rochas, tudo vão formando vão separando, constituindo materiais, né? E foi isso, assim, só que eu pensei em colocar, que foi uma coisa que me chamou a atenção e que eu fui atrás para saber. Hum. Eu acho que a Ana quer falar alguma coisa? Quero não, amigo. Ana quer não? Então, o objetivo seria compreender a importância da geologia, que o grupo 1 falou, né? Bem a Maísa também falou, a importância da geologia, porque ela observa o solo e relata para a gente. Então, ela observa e fala o que ela encontrou nessas diversas camadas, não é isso? E fala que essas camadas é, é, demoraram muitos anos, né? Anos e anos para se formar, e eles então fazem mais ou menos um cálculo de quanto que é esse tempo. Ele não chega nem a ser bem em anos, mas em períodos, né? São períodos de formação. E também o estado primitivo da Terra. Qual era o estado primitivo da Terra? Boa noite, Neide. Boa noite. Olha a hora que eu entrei, gente. Ah, tá Olha, vendo? eu perdi Boa noite. completamente. O Adriano falou assim: você não vai estudar? Eu falei, vou. Ele falou, você está pensando que horas que são? Eu falei, ué, não é 8 horas ainda. Desculpa, tá, gente? Tá, tudo bem, não, Ai, tudo meu bem. Deus. Então, Tranquilo. Ô, Lucas, qual é a prenda que ela vai pagar? Não é assim, não, Ela tudo entrou bem a tempo de nada. responder, o Alvocaci Ah, estava perguntando. 9 horas da noite.
que 6 minutos, 9 horas da noite, tem que pagar alguma coisa, Bucacis. Ah, Coloca ela Ó, para meu Deus. responder. Qual é o castigo? eu vou falar e usar o Evangelho. Não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que nos fosse feito. Ah, muito obrigada, Cassis. Seja bem-vinda, Neide. Agora, Não, agora muito eu posso te obrigada, Obrigada. dar, Bucacis. viu, Seja Ana? muito Eu bem-vinda. posso dar uma pena, sim. Eu posso dar uma Não, pena. pô. Olha Eu, lá, po- já mudou de ideia. eu posso dar uma pena e um castigo para você que está aqui desde o início estudando com o grupo, para explicar para a Neide o que foi que você falou. Ah, Neide, eu não falei nada. Foi a Silvia e a Maísa que é. falaram. Eu não falei nada, tá bom? Então, de início eu não perdeu, não. Você perdeu das meninas. As meninas Já deram, que, é- bateram já que bolão. era para explicar o que você falou, ainda bem que você ficou quieta hoje, né? Olha, pegaram no pé da letra agora. Então, tá vendo? Eu não posso castigar mesmo. Seja bem-vinda, Neide. Obrigada. Mas então, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: qual foi ou qual é o estado primitivo da Terra? Estado primitivo da Terra. É o globo incandescente, não é? Perfeitamente. É, Perfeitamente. é, E é a bola de isso fogo. a gente já estudou, a gente viu como que isso acontece, não viu? Vocês lembram, não? Sim, Muito bem. E aí, a importância da geologia também, a gente viu o quê? Que a geologia observa as camadas da Terra e divide em períodos, não é isso? Sim. isso. É. Muito bem. Agora, vamos dar a palavra para a dona Iris, que a dona Iris falou que tinha algumas coisas para falar. Não, não. Eu gostei do resumo das meninas. Eu falei para elas, hoje eu estava muito atrapalhada, e aí eu só destaquei no livro tudo que eu achei importante, e aí elas resumiram e fizeram o textil assim, com muita compreensão. Eu gostei, mas é isso mesmo. Não tem novidades hoje, não, que só eu Então, descobri. mas aí, não, mas a senhora falou que anotou, não foi? No livro? Ah, porque eu mandava, leia o texto, destaque as ideias principais. Aí eu sou obediente, né? Aí eu destaquei, mas é isso que eu estou falando. Quando Ah, as meninas falaram o resumo da Maísa, tudo, é bem do que eu destaquei também. Explica mais, né, por camadinhas, mas elas fizeram um resumo compreensível demais. É que hoje eu estou meia sem inspiração, porque eu me atrasei muito. Mas tá bom, tá tudo bem. não, mas está tudo Isso, jóia. Isso acontece viu? mesmo. É, É, o Abocassis, Sim, no senhora. começo, na, no objetivo geral, né? É só para a gente conhecer qual que é o tema geral de tudo que a gente está vendo, é isso. Isso, exatamente isso. Então, porque eu até tentei responder aqui, mas não tinha, como não tinha bibliografia, quer dizer, tinha, né, referente às outras, que falava sobre as teorias da formação, as teorias que a gente discutiu semana Então, passada. Isso. Mas aí, mesmo aqui dentro, sobre o que que seria esses conceitos espirituais de alma do mundo e alma da terra, né? também vi. Então, Me chamou mas a Devia atenção, ser uma conceitos também. espirituais porque foi falado, da terra, né, a alma da terra, mas não dos mundos, mas mesmo assim, a gente deu uma pesquisada anteriormente e tudo mais, e na Gênese, né? E aí eu cheguei, não sei se é isso, ou se eu estou falando besteira, que esse alma da Terra seria, então, o princípio universal da vida da inteligência, assim, universal?
Eu posso dizer que não, mas esse objetivo geral, tá vendo? Nós vamos estudar serão várias reuniões. Nós primeiro fizemos aquele resumo geral, né? Sim, Aí isso, eu peguei toda aquela bibliografia e dividi em pequenas partes para a gente ir certo, estudando ao pouco. Então, depois que a gente terminar todas essas partes, nós vamos compreender e chegar nesse objetivo aí. entendi. Tá bom, mas Então, a princípio não, né? não, a princípio não. Porque tem a alma da terra, da nossa terra, né? No caso. É, e Que ele fala que são que é uma coletividade de espíritos, né? Superiores que orienta, governa esse nosso planetinha aqui. É isso? Da Terra. é isso também, é. Então a gente vai ver, Mas tem né? mais, né? Então a gente Uhum. vai no, ao final, né, da gente estudar Sim, essas várias bibliografias, nós vamos concluir isso aí. Então a gente vai saber a importância da geologia, né? Vamos saber o estado primitivo, já sabemos, né, que o estado primitivo sim, do globo, do nosso mundo, era uma bola incandescente e que foi endurecendo ou solidificando aos poucos e, de acordo com a geologia, em várias camadas, em vários períodos, né? E aí vamos certo. também ver como foi a formação da Terra, de acordo com Moisés e de acordo com a ciência. Ok, Tá bom? tá Muito bom. bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Muito A turma fácil? está bem comportada. Porque a literatura é menor, né? Fica mais fácil, um estudo mais fácil para fazer. E como a Silvia está meio ruinzinha hoje, a Bata está de convalescença, a Neide tá empolgada. Tá perdida, a Neide está perdida. Não sei nem o que vocês estão falando, onde vocês estão. Ó, estou com meus resumos tudo aqui, ó. Deu Ó, 4 folhas. Eu não sei onde vocês estão, o que que vocês falaram. Não posso nem falar. pode falar, ué. Não, mas falar o quê? Vocês estão falando de quê? Nós estamos falando Tem várias do, etapas. nós estamos falando da formação Hum. dos mundos, no caso do mundo primitivo, como que era o mundo primitivo, e a importância da geologia. Ah, sim. Já da alma da terra também já fiz. Não, Estado primitivo. então, mas a alma da Estado... Terra não é para hoje, não. Ah, tá. Estado primitivo é aquilo que a Silvia falou, né? A bola de fogo no espaço. E no começo tudo era líquido, pastoso, por causa do calor extremo. Não havia chão firme, plantas ou água líquida. Depois veio o resfriamento progressivo, a Terra começou a esfriar por fora, no contato com o espaço frio. E esse resfriamento criou uma casca dura na superfície, a primeira camada de pedra, chamada de granito, e depois, enquanto a casca de fora endurecia, o interior do planeta continuou a ser uma piscina gigante de lava derretida. Então, são os Isso vulcões, aí, são é os isso aí, vulcões. Depois né? tem a geologia. Beleza, então, pessoal. Então, por hoje, é só, né? Não adianta querer a gente esmiuçar, porque é coisa simples mesmo, né? E a gente vai, querendo ou não, nas próximas reuniões, nós vamos aprofundando nessa, nesse tema que é a formação dos mundos. Tá E ok? aí, seu Albucacis, e aí, Sim. eu vou falar só uma coisinha. E aí eu fiquei com a dúvida, porque eu só digo que aprendi alguma coisa, aprendi, quando eu respondo a pergunta. Aí pode ser até que eu já passei por essa observação e não vi, porque dizia.
o que a gente deve saber para distinguir o período geológico do primitivo. E aí, eu não consegui achar uma resposta bem certinha para essa Ué, pergunta. ué, isso não é objetivo? Não, tá na bibliografia. Depois, o senhor escreveu a Gênese, né? Aí deu o que a gente ia estudar, aí colocou. O grupo deve saber distinguir o período geológico do É, estado primitivo do globo. isso Isso, mesmo. isso mesmo. Perfeito. Aí atenção para a leitura dos textos, destaque para as principais ideias e o diálogo entre o grupo. Então eu fiquei num vazio assim. E aí, como é que eu consigo distinguir isso Então, aqui? na verdade, foi feito quando falou que o estado primitivo do globo foi uma bola incandescente. Nós já sabemos, de acordo com a revelação espírita, que essa bola de fogo surgiu do próprio céu, Sim, eu entendi isso né? aí. Isso. Uhum. E aí resfriou por fora, no caso, pela superfície, né, vamos dizer assim, né? Da superfície para o centro, mas o centro ainda do planeta ainda é com altíssimas temperaturas, né? Ainda é quente. Esse foi o estado primitivo do globo, uma bola de fogo. E a, a, o- Os os períodos períodos geológicos, geológicos, o pessoal também falou que ela foi resfriando. Pelo menos eu entendi isso, que a Terra foi resfriando e formou, então, várias camadas sólidas, certo, tá né? bom. A camada que é a superfície mesmo, é essa camada de terra, de vegetação, né? Que são nada mais, nada menos do que é, os restos, né, daqueles que se foram, né? Os Tá bom, animais, das entendi, coisas. entendi. Deu, Obrigada. mas a senhora tinha feito isso, né? É, tinha feito como eu lhe falei. Eu só não estava claro para mim como é que eu distinguia isso. Agora eu já sei. É quando eu falo dos períodos geológicos, como todo mundo falou, das camadas de tudo, e a outra parte é o estado primitivo do globo, que também ficou claro. Tá bom, é isso aí. Beleza, é isso Obrigada. aí. Talvez eu não tenha sido muito claro, né? Mas Não, vai, entendi. como a gente vai continuar estudando, a gente vai bater nisso de novo. Tá bom, gente? Aham, tá bom, obrigada. Neuzinho, você não falou nada hoje, né? Liga o microfone aí. Não, Então, boa noite. boa noite, oxe. Isso. Aí você Então, podia fazer a prece final para gente? faço. Opa! Peraí, só um pouquinho, Neuzinha. O Iris, no item Oi. 13, Kardec, quem escreve isso aqui? Galileu? Não, 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 é Kardec mesmo. Kardec mesmo? No item 13, o Kardec fala sobre o período geológico, aí ele lista ali os outros períodos, tá? Dá uma lida pra você ver. Ele lista primeiro períodos geológicos, aí ele entra com os seis. Não, eu Foi esse. achei, Ana, obrigada, Achou? mas não era isso que eu estava falando, não era, não. Eu achei isso aí, ficou bem claro. Assim. É no 3 mesmo, fala das camadas homogêneas, né? As É mais no 13, profundas, no a item camada da 13. terra vegetal. Isso. Era só um detalhinho, não. Sim, mas eu É, achei essas partes aí. eu acho que Entendi. talvez o que tenha chamado a atenção da dona Iris
foi a questão de distinguir. Quer dizer, distinguir É um do outro. como é que eu sei que é um, como é que eu sei que é Eu outro, sei que é né? outro. Isso. Isso, Foi a formação da sua pergunta que veio com essa característica. é, É, E eles são tá as mesmas bom. coisas, né? se eu tivesse falado assim, dê as características do período geológico e do período Isso, primitivo, né? é bem isso mesmo, ficou Isso. claro. Obrigada, Ana. Eu que agradeço também tudo aí. A gente vai contribuindo. Então, você quer falar alguma coisa, Neuzinho? Não, no começo, quando a Silvia falou também tudo, então falaram sobre as camadas também. Sobre isso, até anotei aqui, ó. Tudo isso é da formação da Terra no caderno. Então, eu ia falar também sobre isso aí, das camadas, tudo, né? Mas Isso. aí elas falaram, Ah, que bom, então. Então, tá bom. Então, já que todo tá? mundo falou, a Márcia já falou que tá fácil, tá mais fácil, né? Falou no início aí, então, Neuzinha, por favor, faça a prece de encerramento, Tá pedindo, bom. pedindo pela nossa irmã Fátima. Certo. E assim nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos mentores amigos que estiveram e estão sempre conosco, por mais essa aula tão importante. Então, a gente vai encerrar e vamos assim pedindo com muito carinho a Jesus, a Maria, que possa levar as nossas vibrações de amor à nossa irmã Fátima, que ela possa se restabelecer o mais breve possível, que Jesus a abençoe e que possa levar o remédio que ela precisa do corpo e da alma. E assim a gente vai pedindo também ao nosso bar, como foi falado, que está aqui conosco hoje, graças a Deus, que ele também fique bem e as nossas vibrações amorosas para ele. E vamos assim, fazendo a prece de agradecimento, a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que nós possamos ter uma semana de muita paz e de muita luz em nossos caminhos. Que assim seja. Sim, sim. Graças a Deus. Graças a Deus.